Irmãos e irmãs, muito bom dia, graça e paz. Sobe o som aí, o Lucas, por gentileza, obrigado. Estão me ouvindo bem aí atrás, né? É porque eu já falei que o Diácono Antônio tem um pulmão melhor do que o meu, né? Então ele fala, parece que vai derrubar a parede da igreja. Eu falo, tem que aumentar o som, senão não consegue me ouvir aí atrás. Nós vamos dar sequência hoje ao estudo sobre o juízo final. E depois dessa série de estudos, nós vamos estudar uma doutrina que é muito cara para nós reformados, porque primeiro é muito mal compreendida, às vezes até no nosso meio é muito mal compreendida, e depois porque os nossos irmãos arminianos, aí que eles não entendem mesmo, não conseguem entender de jeito nenhum, e a gente precisa, como igreja, ter conhecimento bíblico, ter argumento bíblico, para a gente poder usar quando for necessário, né? Então, quando as pessoas questionarem para a gente, olha, mas nós pensamos dessa maneira porque a Bíblia diz, não é assim? Mas a gente não concorda com isso. Beleza, vocês não concordam, mas a Bíblia diz, né? A gente vai começando a ter argumento, usando uma expressão de quando eu era criança, eu ouvia muito, né? A gente tem que ter bala na agulha, né? Para poder argumentar, a gente precisa ter argumentos para poder expressar a nossa fé, saber compartilhar a nossa fé com os outros, não é assim, reverendo? Senão as pessoas falam, a gente fica assim, e não tem uma resposta legal, né? É como para nós a Bíblia é a nossa. Deixa eu falar a frase de novo. Para nós a Bíblia é a nossa. Dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade. Para nós a Bíblia é a nossa única e suficiente regra. Obrigado, irmã Tatiane. Única e suficiente regra de fé e prática. A palavra suficiente é muito importante, não pode esquecer disso. Única e suficiente, ok? Então a gente precisa conhecer a Bíblia para a gente ter argumentos para as pessoas que questionem a nossa fé. A Bíblia nos ensina isso, né? Vamos abrir nossas Bíblias, não, por falar nisso? Dando sequência ao estudo ainda sobre juízo final. Eu não falei qual que é o outro, né? Eu falei aqui, fiz uma propaganda e não esqueci de falar o tema. Será a providência de Deus, tá? Providência de Deus inclui predestinação, inclui governo de Deus, inclui a questão do arbítrio do homem, do novo gerenciamento, do livre gerenciamento, do livre-arbítrio, inclui esses temas todos aí na providência de Deus. Nós vamos trabalhar a providência de Deus. Então logo a gente termine esse estudo sobre o juízo final, que está chegando no final. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. A gente sempre começa, eu tenho começado com Mateus 25. Nesse texto, Jesus trabalha a ideia do juízo de uma maneira muitíssimo interessante. Depois eu vou pedir para tocar, tá? Tem que saber se o que é do tocador. Não sei do tocador. Se a gente souber, aqui a gente toca. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso de número 19. Nós leremos, é uma parábola do Cristo. Nós não leremos a parábola toda, ela começa no verso 14, é a parábola dos talentos. Nós leremos a partir do verso 19. Encontramos todos? Mateus 25, 19. O texto sagrado nos diz assim: depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste.
aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Deus de amor, de misericórdia e de bondade, te somos gratos, Senhor, pela bênção e privilégio que o Senhor nos concede de podermos nos reunir tão livremente nesse templo consagrado ao Senhor para lhe prestarmos culto, para estudarmos a Tua palavra, como agora cedo, cantarmos louvores, orarmos ao Senhor, entregarmos nossos dízimos, ofertas. Ó Deus, nós te bendizemos o nome e nós te agradecemos por isso e suplicamos que o Senhor dê a cada um de nós um coração cada vez mais fiel ao Senhor e que nós entendamos que o Senhor precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida, o teu reino, a tua causa, precisam ter prioridade na nossa vida e que nós, ó Deus, reconheçamos o Senhor então em cada um dos nossos caminhos para a honra e glória do teu nome. Perdoa-nos, ó Deus, por tantas vezes que temos falhado contra o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por tantas decisões equivocadas, por tantos erros. E em o nome de Cristo clamamos, ajuda-nos a viver para a glória do teu nome. Agora, ó Deus, quando conversaremos sobre a tua santa palavra, nós clamamos ao Senhor que ilumine a mente de cada um de nós, que abra os olhos do coração de cada um de nós. Nós, ó Deus, que estamos aqui no templo, nossos irmãos, amigos, que de suas casas, nesse momento, estão juntamente conosco, estudando da tua palavra, cantando louvores. Ó Deus, abençoa também esses teus servos e ajuda-nos, ó Deus, a aprender do Senhor. E que esse aprendizado nos conduza a uma vida que glorifique o teu nome mais e mais, dia a dia. No nome de Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amados, eu vou pedir-lhes que fiquem com as Bíblias à mão, né? E deixem aberto em Mateus, porque nós vamos ficar passeando na Bíblia para lá e para cá, para a gente entender essa questão do juízo final, que nós já começamos a conversar sobre ele. E uma das coisas que eu disse para vocês foi a seguinte, notem isso. Também a igreja há de comparecer a juízo. Lembram disso? Também a igreja. As pessoas dizem assim, não, mas a igreja não vai comparecer no juízo, porque Jesus disse, aquele que crê em mim não entrará em juízo. E eu expliquei para vocês que quando Jesus diz isso, Jesus está falando do juízo condenatório. A igreja não será condenada, lógico, Cristo morreu por ela, está salva. Mas a igreja vai comparecer diante do juízo, do tribunal de Deus. E a parábola do Cristo aqui trabalha exatamente isso. Ele deu talentos para a igreja e ele vai cobrar. Lembra que eu sempre digo para vocês? Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Então, se Deus te deu muito, ele vai requerer muito. Isso é tranquilo, ok? Então, nós vamos comparecer no tribunal de Deus. Tudo vai ser revelado na nossa vida, tudo. A Bíblia diz que está escrito no livro da vida. Eu dei uma modernizada no negócio. Não, vai ser projetado lá num telão. Vamos ver, assistir um filme com áudio. Vai passar pensamento, palavra, atuação.
tudo que você fez, pensou durante a sua vida inteira, projetado para todo mundo assistir em alto e bom som, e todo mundo vai ver tudo e ouvir tudo, o pensamento, inclusive as intenções do seu coração. E nesse dia, quando o filme terminar, e imagina você lá na frente, todo mundo assistindo o filme, você assistindo o filme, quando aquele filme terminar, você vai chegar a uma conclusão muito simples. Muito simples. Qual a conclusão que nós vamos chegar? Eu mereço a morte e o inferno. Eu mereço ir para o inferno. Mas de repente Jesus vai olhar para você e vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Aí você vai para o céu. E aí você vai entrar no céu. E quando você entrar no céu, você vai dar uma olhada e vai dizer: eu estou no céu. Mas eu estou aqui não porque eu mereça. Misericórdia. Como é que é o hino? Graça. Maravilhosa graça que me trouxe para cá. Porque os meus atos, os meus pensamentos, as minhas palavras, as intenções do meu coração fatalmente me condenariam ao inferno. E aquela pessoa que entrou no inferno vai percebendo que está no inferno. Ela vai dizer: eu estou no inferno, mas eu estou aqui porque eu mereço. Deus foi justo para comigo. A gente conversou sobre isso já. A grande questão que surge agora é: quando? Quando será o juízo? Qual a ocasião que nós teremos que comparecer diante do tribunal de Deus para esse julgamento? Algumas pessoas já tentaram adivinhar isso e fizeram profecias e colocaram datas, dia tal, do ano tal. Eu me lembro... Como é que é o negócio? Eu me lembro de ouvir falar, né, Diácono Elias? Isso, eu me lembro. Eu ouvi muito falar isso. Mil chegará. Quem estava vivo naquela época? Vocês estão vivos aqui hoje. Não, às vezes não tinha nascido ainda, né? Mas quem tem uma certa idade... Amanda, eu acho que não é desse tempo, não. Né? Mas quem estava chegando com uma certa idade, já do 1999 para o 2000, se falou muito isso, né? Isso, 1000 chegará, 2000 não passará. Inclusive, irmão Venceslau, alguém disse para mim assim: olha, porque está na Bíblia, 1000 chegará e 2000 não passará. Eu falei: só se tiver na sua Bíblia, se tiver escrito nela, porque na minha não tem. Né? Se você escreveu na sua, tem, né? Se você não escreveu, não tem, né? E muita gente falava isso, dizendo: não, porque vai acabar o mundo, 2000 está chegando, né? A grande verdade sobre isso, vocês sabem. Jesus falou: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Só Deus sabe. Mas é claro que existem algumas evidências na Bíblia que falam sobre esse dia. Então vamos entender o seguinte. Vocês já ouviram falar, porque haverá guerras, tremores, maremotos, fome, pragas e tal. Lembram disso? Mas a gente não pode esquecer que depois que Jesus disse isso tudo, aí você olha no mundo de hoje, está acontecendo isso tudo. Não está? Jesus diz assim: quando vocês verem isso, é o princípio das dores, não é o final. É o princípio das dores. Então o que nós estamos vendo acontecer hoje é o começo, não é o final. Tá? Então, pessoal, porque Israel está em guerra, eu até falei isso aqui um dia desses, Israel está em guerra, calma.
A Bíblia diz que Jesus diz que isso é o começo, é o princípio das dores. São sinais do tempo, mas é o começo. Não é o sinal do final. O que sinaliza de fato o final, então? O que marca de fato, olha, agora já era, agora não tem mais jeito, agora não tem para onde correr, agora chegou mesmo. São 3 sinais que a Bíblia nos aponta. E quando você vê esses sinais acontecer, entenda o seguinte: quando você vê esses sinais acontecer, já era. Não tem para onde correr. Não tem como esconder. Não tem como fugir. Eu para não ficar assim uma coisa muito assustadora, eu gosto de lembrar do Salmo, que eu acho lindo, né? Se eu subo aos céus, lá está. Se eu faço minha cama, lá estás também. Se eu vou para a alvorada, lá estás. Até lá, né? Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, se eu me curvo de trevas, até as trevas, elas para ti são a mesma coisa. Fica mais suave, né? Mais suave. Mas Jesus fala de coisas, a Bíblia fala de coisas que dizem assim, olha, quando isso acontecer, chegou o dia. E quando chegar o dia, aí não tem para onde correr não. De jeito nenhum. Então eu quero mostrar para vocês 3 eventos bíblicos que dizem assim, quando acontecer isso, chegou o dia. Aí nós não estamos falando dos princípios das dores, não. Nós estamos falando do dia do juízo. Abra sua Bíblia. Se você não fechou a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 13. Alguém abra lá em 2 de Pedro também, por favor. Capítulo 3 em 2 de Pedro. Primeiro grande evento que marca o dia do juízo. Vocês vão entender por que não vai ter para onde fugir. Mateus capítulo 13, verso 40. Quem vai ler? Eu vou ler então. Presta atenção. Pois, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão em fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Qual o grande primeiro sinal? Separação dos anjos vindo e recolhendo as pessoas. Quando você vê anjos descendo e recolhendo pessoas, já era. Aí chegou mesmo o dia do juízo. Quem abriu em 2 de Pedro? Mancida. Leia por gentileza capítulo 3, versículo 7. Segunda de Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O que vai acontecer no dia do juízo? O segundo sinal? O grande sinal? A destruição de tudo e dos homens ímpios. Então esse dia será o dia de julgamento. Vai ter anjo voando para todo lugar, passando tem que correr, né? Recolhendo o povo e levando para o juízo. Como é que você vai escapar disso? Não tem escapatória. Então, isso sinaliza o dia do juízo. Segundo grande sinal. Mateus 25.
nós já lemos esse texto, vamos fazer o seguinte, vamos para 2 aos Tessalonicenses. 2 aos Tessalonicenses. A Manceda está aberta lá em Pedro ainda, Manceda? Fica aí que eu vou te pedir para ler um texto em 2 de Pedro. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Quem achou? Versos 7, 8, 9 e 10. Diácono Elias. Pode ler. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. 2 de Pedro 3, 9 e 10. Mas você já estava aberto lá? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Olha que interessante. Quais são os dois outros eventos falados aí? A primeira, os anjos voando, né? Que coincide também com o texto que o diácono Elias leu. E duas outras coisas foram ditas aí. Quais são? Nos dois textos. Os elementos ardendo fundirão, vai acabar tudo, toda a obra criada como nós conhecemos, mas tem um outro evento mais importante ainda. O diácono Elias leu lá. O que vai acontecer, diácono Elias? Você leu no seu texto aí. Oi? Os ímpios vão ser julgados, mas tem outra coisa importante. Estrondo vai ter também. Outra coisa importante. Um outro evento muito importante. Cadê? Deixa eu abrir lá. Diácono Elias, qual o texto você leu? 1 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10. Irmãos, vamos lá. Olha que interessante. Cadê? 2 Tessalonicenses 1, o vento virou minha folha aqui. 7 a 10. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Então o anjo voando, separando o povo, os elementos ardendo se fundirão e o Senhor Jesus, a parousia de Cristo, voltando. Quando isso aconteceu, dona Maura, não tem para onde correr. O mundo, quando nós conhecemos, sendo destruído, os anjos descendo, pegando o povo, Jesus voltando, juízo final. Fala, dona Maura. Traz o microfone para a dona Maura, por gentileza, porque quem está em casa ouve. Então fala rapidinho, porque senão fica silêncio lá na casa. Todo olho verá, todo olho... Todo verá. Vamos ver também.
Isso, vão chegar, verdade. É verdade, todo olho verá. É verdade, né? Então olha que coisa interessante. São eventos que marcam o dia do juízo. Aí, irmã Ruth, não tem para onde correr. Entendeu? Não tem escapatória. Não tem mais oportunidade, já era. Aí é o dia do juízo. Um outro evento muito importante. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Versos 28 e 29. Quem achou? João 5, 28 e 29. Já o presbítero Wellington. Gente, olha que coisa interessante. Terceira grande marca. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Qual é o grande sinal? Ressurreição dos mortos. Aí chegou o dia, aí não tem saída. Oi? Acabou. Então esses sinais, guerra, rumor de guerra, terremoto, peste e tal, princípio das dores. No dia do juízo, Jesus voltando, anjo descendo, os elementos ardendo, os mortos ressuscitando, porque todos, vivos e mortos, de todos os tempos, vão ter que comparecer diante do tribunal de Deus. E todos serão julgados. Todos. Sem exceção. Ok? Isso marca o final. De fato. Uma coisa que as pessoas ficam curiosas em relação a isso é a seguinte. Então a gente sabe que isso aqui vai acabar destruído pelo fogo, toda a obra criada, mas esse processo de destruição se dará antes do juízo, durante o juízo ou depois do juízo? Pois é. Esse é um problema sério. Se você ler Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, dá a entender que essa mudança do universo se dará no início do juízo. Apocalipse 20, 11. Apocalipse 20, verso 11. Falei 20, 11, né? Aí emendou, ficou um número grande. 20, verso 11. Achou aí, presbítero Marcos? Leia, por gentileza. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha que interessante. Então a terra, o céu, no dia que o trono branco se manifestou, fugiram e não se achou lugar para eles. A ideia que se passa aí é dessa transformação, então, no começo do juízo. Se você ler 2 de Pedro, capítulo 3... Cadê a irmã Cida? O livro de Pedro, olha com a irmã Cida. 2 de Pedro, capítulo 3. Alguém abra para mim lá em Apocalipse 21, por favor. 2 de Pedro 3, verso 7. Segunda de Pedro 3, 7, irmã Cida aí, Diácono Antônio. 2 de Pedro 3, 7, isso.
Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Isso. A ideia desse texto é que estão entesourados para o dia do juízo. Então está havendo o juízo e está havendo a destruição. A ideia é de simultâneo. Em Apocalipse 21, quem achou? Irmã Aldina. 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Lindo isso. O texto está falando do juízo final, então diz assim, foi feito o juízo, ele olha e vê novo céu e nova terra. Então a ideia de Apocalipse 21, 1 é que provavelmente essa destruição se dará após o juízo. Conclusão? A gente não sabe. A gente não sabe. E quando a Bíblia não é clara sobre um tema, o que a gente faz? Boca fechada. Boca fechada. Eu não posso ir além do texto. Então, se a Bíblia não é clara, acabou a conversa. Por prudência. Esperar que Deus sabe o que faz. Outro para o outro. Então não define. Como está indefinido, indefinido está. Né? Não vamos trabalhar e desenvolver uma ideia que a Bíblia deixa indefinida para a gente. A gente não pode correr esse risco. Né? Uma outra coisa interessante que as pessoas pensam sobre essa ocasião do juízo é a seguinte. Quantos habitantes tem a Terra hoje, mais ou menos? Quantos? Já chegou em 8? Puxa vida. Passou já? Hoje, 8 bilhões. É gente... Oi? Para lá e para cá, para puxar de rodo. Sem contar os mortos de todos os tempos, desde a criação até agora. Isso vai para quanto? É igual a areia do mar de trem. É muita, não é, mano? É gente demais da conta. E a Bíblia diz... Deixa eu fazer uma observação perigosa aqui. Perigosa. Deus não vai fazer igual o Supremo Tribunal julgando em coletividade, né? Nem prendendo em coletividade. A Bíblia diz que cada um dará conta de si. Cada um. O juízo não é coletivo. É individual. Pensaram nisso? Se é coletivo, se não é coletivo e é individual, significa que eu, pastor Alisson, Mão Maria, Mão Marilda, Margelane, Fabinho, um por um, filme da vida, julgamento, decisão. Quanto tempo vai levar esse negócio? Tá certo? Vai demorar um bocado, parece, né? Pelo menos no nosso tempo, né? Se você pensar no nosso tempo humano, hein? Deus faz isso em segundo, né? Para nosso tempo humano fica meio complicado pensar nisso, né? Mas nós precisamos nos lembrar do seguinte: é individual, mas público, né? Não coletivo. Vão. O reverendo está lembrando aqui que eternamente alguns saberão o pecado dos outros. É verdade. Mas é bom lembrar que saberão como pecados perdoados.
né? E remidos em Cristo. Então, quando a Bíblia diz assim, e nós lemos isso aí, porque no dia do juízo, não é assim? No dia do juízo, né? Ou naquele dia. A gente tem alguns textos, Mateus, por exemplo, quer ver? Eu poderia citar muitos outros textos. Mateus, vamos aqui em 11, 22. Cadê? Contudo vos digo, no dia do juízo, é a expressão que está aí. Se eu abro, por exemplo, Mateus de novo, já está em Mateus mesmo, né? 12:36, cadê? Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta. Como é que é o resto? No dia do juízo. Então notem que a Bíblia fala de um dia específico. Dia do juízo. Claro, evidente que não significa um dia como nós imaginamos hoje, de 24 horas. Também não há nenhum empecilho para Deus fazer isso num dia de 24 horas, num dia de 1 segundo ou de milésimo de segundo, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, e por que é importante eu dizer isso para vocês? Porque a Bíblia especifica um tempo específico, e sempre que a Bíblia diz assim, olha, é o dia do juízo, o que vai acontecer nesse dia? O julgamento. Quando a Bíblia diz assim, é o dia da salvação, o que vai acontecer nesse dia? Salvação, é o dia da salvação. É o dia da graça, o que vai acontecer nesse dia? A graça vai ser derramada. Por que é importante entender isso? Porque existem alguns irmãos nossos que dizem assim, o dia do juízo vão ser os 1000 anos, o milênio, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 homens como 1000... Dá até para linkar, não dá? Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Por que não tem nada a ver? Por que eu posso afirmar para você claramente que o milênio não é o dia do juízo? Você tem ideia? Quando a Bíblia fala o dia do juízo, o que vai ter nesse dia? Juízo. Quando a Bíblia fala dia da salvação, o que vai ter nesse dia? Salvação. E no milênio vai ter o quê? Vocês não são milenistas, vocês têm que saber disso, né? Isso. As pessoas dizem o seguinte, o governo de Cristo, mas as pessoas que ficarem, que já é um erro grosseiro né, de interpretação bíblica, a igreja é arrebatada, o povo fica. É um erro grosseiro imaginar isso, né? Mas as pessoas que ficarem para esse dia de 1000 anos vão ter oportunidade de serem salvas ou não. Então esse dia não pode ser considerado o dia do juízo. Porque se fosse o dia do juízo, seria só de julgamento. Se fosse dia de salvação, seria só de salvação. Então não se pode aplicar a ideia de dia de juízo no milênio. Nem linkando com o verso um dia para o Senhor com 1000 anos. Tá? É uma contradição em si. Entenderam isso? Ou não deu para entender? Entendeu, Gê? Então quando alguém falar para você assim, porque o milênio vai ser o juízo. Não. Não pode ser. Está errada essa ideia. Porque a igreja vai ser arrebatada, os outros vão ficar. Não é isso que a Bíblia diz, não. Não confunda as coisas, não. O arrebatamento, a volta de Cristo, é simultâneo. Não é isso? Então a gente tem que estar antenado para você não ser levado por heresias que você anda ouvindo por aí, né? Por enganos de interpretação bíblica que você anda ouvindo por aí com muita frequência. Eu quero terminar a consideração de hoje trazendo um outro questionamento para vocês. Muito importante. Muito importante. Porque aqui a gente está teologando e a gente está pensando no futuro. Não estou falando de juízo, tem que pensar no futuro mesmo, né? Eu até falo para vocês, a igreja tem que viver nesse mundo com o olho na eternidade. Não pode confundir isso.
Mas essa questão que eu vou colocar para vocês aqui tem uma implicação, embora seja futura, tem uma implicação presente muito grande. Para hoje, muito grande. Ok? Que é o seguinte: vai ter o juízo? Ou não vai? Quem vai comparecer diante do juízo? Todos, cada um. O juízo vai ser coletivo ou individual? Individual. Tranquilo? Pergunta: qual o padrão pelo qual seremos julgados? Porque para eu julgar e dizer, esse aqui serve, esse aqui está dentro do padrão, esse aqui não está dentro do padrão, tem que ter um padrão. Não, esse aqui está aprovado, ok. Esse aqui não está aprovado, ok. Está aprovado. Tem que ter um padrão. Qual o padrão usado? O reverendo está lembrando do padrão das obras. Padrão da graça. Se não for a graça, está lascado. E obediência. Padrão da obediência. Qual o padrão? Ok. Padrão. Palavra de Deus. Que nós chamamos de vontade de Deus revelada. Deus revela a sua vontade ao homem e diz assim: um dia você vai ter que dar conta desse negócio. Conta disso. As normas estão aqui. Aí naquele dia, o filme está passando e o anjo está com a canetinha anotando. Ah, ok. Xizinho. Igual o vencedor da nota para os alunos, né? Xizinho, ok, xizinho. Positivo, negativo. Vai lá. Padrão é a palavra. Padrão é a palavra. Gente, eu falo muito para vocês sabem isso, de qual a gente até falou isso aqui hoje, não sei. Se não falei, eu estou achando que falei. Se não falei, a gente vai falar de novo. Se já falamos. Mas se não falamos hoje, com certeza a gente já falou isso muito. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Se você tem o padrão de Deus na sua mão, isso é um privilégio. Tem gente que não tem, que não teve, e tem gente que nunca vai ter. Mas você tem. Nós temos. O padrão está aqui. De novo. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Maior a responsabilidade. Lá em Mateus, capítulo 11, eu estava em Mateus e saí. Mateus, capítulo 11. Jesus nos ensina de uma maneira muito interessante que quanto mais eu conheço, quanto mais privilégios me são dados, quanto mais me é revelado de Deus, maior a minha responsabilidade diante de Deus. Notem o que ele fala a partir do verso de número 21. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram,
há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Contudo, vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Qual o princípio estabelecido aí? Privilégio e responsabilidade. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. E eu tenho dito para vocês, e conversado com vocês sobre isso, tenho dito para vocês, gente, fiquem atentos. Vida espiritual é coisa séria. É coisa séria. Não brinca com isso, não. Vida espiritual é coisa séria. E nós já vimos que vai ser cobrado de nós. Cuidado, fica esperto. Usando uma expressão da dona Maura aqui, acho que de domingo passado, se não me falha a memória, dona Maura. Ela diz assim, gente, já que esse troço vai ser todo revelado dessa maneira, vamos tentar melhorar daqui para frente para a gente passar muita vergonha. Diminuir a vergonha pelo menos. Até agora já era, né? Mas daqui para frente vamos tentar melhorar para não passar tanta vergonha no dia, né? Então vamos tentar melhorar mesmo. A dona Maura teologou ali profundamente, né? E sabiamente. Um outro texto, Romanos capítulo 2. Romanos 2. Esse texto, esqueci meu celular em casa. Por causa da versão da Bíblia que está nele, queria ler para vocês. Não, eu queria a versão da Bíblia que está no meu celular. Mais fácil para compreender esse texto. Romanos 2, verso 12. Vou ler nessa nossa versão aqui, fica um pouco mais difícil a compreensão, mas dá para entender. Verso 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Então, olha o critério de julgamento, a lei. A lei de Deus, né? Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Critério da palavra, obediência à palavra. Está sendo julgado com base na palavra. Você conhece a palavra? Você sabe o que Deus quer de você? Você está fazendo? Critério. Você sabe como é que tem que ser a vida de um crente? Você sabe qual é o seu compromisso com a igreja? Como é que tem que ser? Você está vivendo isso? Critério. Paulo continua dizendo. Isso aqui é muito interessante. Quando, pois, os gentios que não têm lei, quer dizer, e o camarada que nunca ouviu do Evangelho? Não tem gente que nunca ouviu do Evangelho? Não tem gente que morreu sem ouvir de Cristo? Não tem gente que vai morrer sem ouvir de Cristo? Ou não tem? Tem. Todo dia está morrendo gente que nunca ouviu falar de Jesus. Nunca ouviu. Não teve esse privilégio. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza em conformidade com a lei de Deus, não tendo lei, eles servem de lei para si mesmos. Estes mostram na norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se.
no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens em conformidade com o seu evangelho. Vocês entenderam isso aí? Ou ficou confuso? O critério é a palavra, mas você nunca ouviu a palavra. A palavra deixa de ser critério? Não. Você nunca ouviu a palavra, mas o critério continua. Você, no seu procedimento, mesmo sem conhecer a palavra, fez coisas que a palavra manda você fazer? Pode ser que sim. Isso é uma questão de ética. Né? Paulo trabalha aqui a questão da ética, que é diferente de moral, né? Moral é certo e errado, né? Isso é uma coisa de moral. Conceito de ética. Bom e mal. Isso é ética. O conceito de moral é interessante porque o que pode ser moralmente certo no Brasil pode não ser no outro país qualquer. Por exemplo, eu estou vendo um monte de irmãs com os cabelos à vista. Vai lá no Iraque. Moralmente errado. Mas o que é ético se aplica a todos os povos. Roubar no Brasil é errado? Deveria ser, né? Um conceito. Roubar no Iraque é errado? Também. Na China é errado? No Afeganistão é errado? Também. Percebe a diferença? Notem que isso não significa nem de longe, que esse camarada vai ser salvo porque praticou o eticamente correto. Não é ética que salva ninguém. O que salva as pessoas? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mas significa que esse terá um critério para a pessoa. E aí que uma coisa muito interessante, para a gente pensar assim: os israelitas da velha aliança, que morreram no Velho Testamento, serão julgados segundo a lei do Velho Testamento. Nós que alcançamos o Evangelho, seremos julgados pela luz do Evangelho. Os gentios, diz Paulo, serão julgados pela luz da natureza escrita nos seus corações. É muito interessante isso. Haverá juízo. E Deus é justo com cada um. Mas salvação só na pessoa santa de nosso Senhor Cristo Jesus. Para terminar, vocês me dão 5 minutos? Só para terminar esse assunto, domingo vem a gente começa com um novo assunto. Só para terminar isso, deixa eu virar a página. Ficou claro isso? Ou ficou dúvida? Tá, só para terminar o assunto. Eu quero dizer o seguinte para vocês, estou virando a última página aqui, o que significa que à noite vocês vão pegar comigo a revista que vai começar, a lição que vai começar domingo que vem. Tá? Então voltem hoje à noite para pegar o material para domingo que vem. Aí você pode estudar durante a semana. Basicamente o juízo vai ter 3 partes. Eu não sei se é assim aqui no juízo. Os advogados aí me orientem. Primeira parte é o conhecimento da causa. O cara vai estar lá o... Como é que chama? O script contra o cara, o a favor do cara. A denúncia. A denúncia vai ser essa projeção, esse filme. Né? Denúncia tem que ser lida, não tem que ser lida? Tem que ser lida. Então, nós vamos estar lá, um por um, projetou o filme lá, né? Imagem, som, tudo, intenção do coração, pensamento, ato, atitude, reação, ação, omissão, tudo exposto.
conhecimento da causa. Por que você não está sendo julgado? Por isso, fez isso, blá, blá, blá. Pronto. Primeira parte do juízo. O livro de Apocalipse cita o livro de uma maneira muito interessante. Malaquias fala sobre o memorial escrito diante de Deus. O livro da vida, outro livro, onde estão escritos os atos dos homens. Então vai ser tudo lido. Evidentemente que a gente interpreta isso como que falando sobre a onisciência de Deus. Deus sabe o que eu faço. Deus sabe o que eu penso. Deus sabe a intenção do meu coração. Sabe. Então, nós podemos ver a ideia do livro escrito como a ideia da onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Segunda parte do juízo, feito lá a leitura, exposta a situação, defesa, aquele negócio todo, a promulgação da sentença. Então o juiz vai olhar para o camarada e vai dizer, ou vai dizer, vinde benditos de meu Pai, ou vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Uma das coisas, a sentença foi dada. Né? Vinde benditos de meu Pai, apartai-vos de mim. Deu-se a sentença. Paulo aos Coríntios, Paulo aos Romanos, Romanos 2, 2 Coríntios 5, fala sobre isso. Terceira parte do julgamento. Foi feito o julgamento, foi lida as acusações, foi ouvido todo o processo, foi promulgada a sentença. O que vem agora? A execução da sentença. Execução da sentença. O juiz decretou, está preso, esteja preso. O que faz com o cara? Tem que cumprir. Vai para a cadeia, está preso. Ah, não, você é inocente, está inocentado. O que faz com o cara? Absolve o cara, solta o cara. Então, se o juiz fala assim, Cristo é o juiz, ele fala, olha, você está perdoado. Está perdoado. Não tem nada mais contra você. Seus pecados foram pagos lá na cruz do Calvário. O anjo vai pegar esse camarada, leva para o céu. Por quanto tempo? Não tem tempo. O céu é temporal. Diz assim, não, você está condenado. Você está condenado. Hoje pega esse cara, leva para o inferno. Por quanto tempo? Não tem tempo. O inferno é temporal. Sem recurso, sem apelação. Já era. Já era. Né? Quero lembrar para vocês, eu já falei isso aqui algumas vezes, vou falar de novo, que a pior coisa do inferno já falei, vou falar de novo. A pior coisa do inferno é que a pessoa que estiver lá não tem esperança. Não tem esperança. Deixa eu ilustrar isso para vocês com um salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lá no inferno, o choro pode durar uma noite. De manhã, no inferno você vai continuar chorando. Continuar chorando. E quando anoitecer? Você vai estar chorando de novo. E quando amanhecer outro dia? Chorando também. Não tem esperança. As coisas nunca vão melhorar. Essa doutrina, e nós vamos ver sobre isso, numa outra ocasião. Essa doutrina, não, vai ficar lá um tempo, vamos fazer isso, aquilo, o camarada vai sair, vai purgar os pecados, vai sair. Isso não existe na Bíblia. Tem muita gente que acredita nisso.
Ah, não, vamos fazer isso, a gente faz assim, tal, dá um jeitinho, alivia a barra dele lá, não sei o quê, aí ele sai, vai ser liberado. Não existe isso na Bíblia. Salvação eterna, vida eterna ou morte eterna. Não tem escapamento. Como diz o diácono Carlos, não tem recurso. Não tem como eu apelar para uma corte superior. Não tem. O veredito foi dado e será executado. E a gente, como igreja, tem que pensar nisso. Por que a gente tem que pensar nisso? Porque eu corro risco de ir para o inferno? Não. Não. A igreja não corre risco de ir para o inferno. A igreja está salva. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nós vamos ver isso na providência de Deus, que a gente vai começar a estudar. Primeiro eu tenho que pensar nisso, porque eu serei julgado pelo padrão da palavra de Deus. Eu preciso ser um crente melhor. Eu preciso. Eu não posso me aceitar como sou. Eu preciso buscar melhorar. Preciso. Como diz a dona Amora, para não passar muita vergonha. Eu preciso melhorar. Segunda coisa, porque eu tenho que pensar nisso. A gente tem familiares, a gente tem amigos, a gente tem colegas de trabalho que estão indo para o inferno. E a gente não convida essas pessoas para vir à igreja. A gente passa ano, às vezes, e não pega um folheto que fica ali fora à disposição e entrega para essa pessoa. A gente não ora por essas pessoas. Irmãos, a gente tem que botar a mão na consciência, que a coisa é séria, a vida espiritual é coisa séria. Então não perca, porque o tempo que essa pessoa tem é agora, depois já era. Então aproveita isso, cultive uma vida espiritual séria, ore a Deus, venha à igreja, não falte, leia a sua Bíblia, ore. Esses seus amigos, parentes, colegas, que você sabe que não tem Cristo, estão indo para o inferno. Tenha misericórdia desse povo. Leva um folheto, entrega para ele, fala uma, fala duas, fala 10 vezes se for preciso, 500 se for preciso. Né? Convide para vir à igreja, aproveite as oportunidades. Isso é sério. Isso é sério demais. E às vezes a gente esquece e leva uma vida relaxada, tranquila. O cara, camarada, amigão da gente, que a gente ama demais, está indo para o inferno e a gente está como nada tivesse acontecendo. A Bíblia nos alerta sobre isso. Olha, livros que estão indo ou caminhando para serem mortos. Se os puderes livrar, né? Então a gente precisa ter essa preocupação com o outro, né? Seus contatos de WhatsApp, põe lá, a gente vai na igreja, participa do culto, vamos lá, vamos estudar a Bíblia, vamos orar com a gente, oferece, como é que é o presbítero Hélio? Oferece discipulado, olha, faz discipulado aí, vamos aprender a Bíblia, vamos ver o que Deus está querendo dizer para a gente. Isso é sério. A gente não pode relaxar, né, e descansar nesse aspecto. É porque nós temos o privilégio. E quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Vamos cantar.